Está no Sem Barganhas com Deus, e o Sem Barganhas com Deus está no portal caiofabio.net, na loja online. Braulio, página 195 do Sem Barganhas. A questão é: quais obreiros, entre aspas, são esses e que o evangelho é esse? Que evangelho é esse que subverte? Evangelho entre aspas, é esse que subverte aquilo a que Paulo chama de evangelho da graça de Deus. São os falsos obreiros e os falsos evangelhos. É opinião praticamente unânime que os tais adulteradores da palavra, como diz Paulo, eram os cristãos legalistas judaizantes ou judeus próximos à igreja, e que tentavam insistentemente trazer os cristãos à culpa de não serem pessoas que observam ou que observavam a lei de Moisés e que andavam apenas segundo o evangelho. Para eles não era o bastante ser tão somente segundo o evangelho, segundo Jesus. A prova disto é a sequência do texto, onde as ilustrações são todas as da lei e de sua produção na mente humana. E aí tem uma nota de rodapé aqui enorme no Sem Barganhas para você acompanhar tudo. Como eu disse inicialmente, corre-se o risco de se ficar tão impressionado com as pulsões emocionais do homem Paulo, neste embate com os falsos apóstolos, que deixa-se de perceber a mensagem real. Ou seja, fica-se com o que está escrito no que Paulo escreveu e não se percebe ao nível do espírito da palavra o que está também dito como expressão dos conteúdos da revelação. Propositalmente abandonam aqui os aspectos de natureza histórico-factual e mergulho exclusivamente na mensagem que Paulo faz viajar em meio às suas dores e passionalidades apostólicas. Ora, assim fazendo, o que se vê é basicamente o seguinte: o que o ministério de Paulo gerara neles pela obra do Espírito Santo era algo que realizava o sonho dos profetas. E aí tem uma nota de rodapé que remete para Jeremias 31, de 31 a 34, Ezequiel 36, de 24 a 32. Ou seja, repetindo, ora, assim fazendo, o que se vê é basicamente o seguinte: o que o ministério de Paulo gerara neles pela palavra do Espírito era algo que realizava o sonho dos profetas, que era ver a palavra inscrita, não nas exterioridades do comportamento assustado pela lei, mas impressa na consciência e nos ambientes do coração. O resultado da interiorização do Evangelho em nós, da palavra, inscrita pelo Espírito de Deus vivente na consciência humana, não eram humanamente perceptíveis, sendo, portanto, algo a que Paulo se refere, excluindo-se como agente essencial, pois ele sabia que aquela era uma obra para a qual não havia e não há meios humanos de fazê-la acontecer. Só Deus a realiza. A participação de Paulo era, sem suficiência própria, apenas pregar o evangelho da graça e crer que o resto do trabalho era obra do Espírito de Deus. A certeza de Paulo de que dera um passo muito para além das basicalidades das pregações estereotipadas, exteriorizadas sobre as virtudes da lei, vinha do fato que ele sabia que a lei, conquanto boa e santa, servia apenas para mostrar a nossa insuficiência em relação a sermos salvos por ela. Paulo não se sentia suficiente nem mesmo para pegar a graça de Deus e suas virtudes como se procedessem dele, quanto mais a lei, como se alguém, por ela, pudesse ser salvo.
Sem Barganhas com Deus. Está no livro. E o livro está no portal caiofabio.net, que precisa ser lido. Lido por todos os homens. Aí o Evangelho da graça de Deus, cada dia mais escasso na terra.